Eu vou iniciar agora a exposição, a apresentação do texto da Conferência 23 de Freud, de 1917, chamado Os Caminhos da Formação dos Sintomas. Então, Freud, ele vai começar o seu texto falando sobre como que os médicos, né, o médico na época, no caso o próprio Freud, enquanto neurologista e interessado pelos fenômenos psíquicos, pelos ainda não chamados, né, transtornos psiquiátricos, mas o nascente desenvolvimento da psiquiatria. Então ele fala que os médicos atribuem importância à distinção entre sintomas e doença. Eliminar os sintomas não equivale a curar a doença. Depois de eliminados, resta a capacidade de formar novos sintomas. Então, nesse momento, Freud, em 1917, após ter escrito, né, já a interpretação dos sonhos, já ter formulado o aparelho psíquico, né, o seu conceito teórico, né, sobre o aparelho psíquico e o inconsciente, aqui ele está falando justamente que mesmo após serem eliminados os sintomas, ainda resta a capacidade de formar novos sintomas. E aí Freud nos diz, né, sobre a posição do leigo. O leigo, ele quer decifrar os sintomas, ele quer compreender a doença. Mas a doença psíquica, né, Freud vai caracterizar como atos que são prejudiciais, ou pelo menos inúteis, à vida da pessoa, que por sua vez, deles se queixa como sendo indesejados e causadores de desprazer e sofrimento. Causam o dano pelo dispêndio mental que acarretam essas doenças que acarretam as doenças para se lutar contra elas. Então, Freud vai falar dessa causa de desprazer no sujeito, de um sofrimento acarretado por esses atos prejudiciais, né, que são completamente desnecessários, né, assim, no sentido mesmo da vida prática, eles são inúteis no sentido da vida prática, mas que eles possuem um regimento próprio, né, que a gente sabe, que é justamente o modo de funcionamento inconsciente. Lacan, Freud continua. O empobrecimento da energia mental da pessoa, a paralisação da pessoa para todas as tarefas importantes da vida. Ser doente é, em essência, um conceito prático. Ele depende principalmente da quantidade de energia que assim é absorvida. Num ponto de vista teórico, todos nós somos doentes, isto é, neuróticos, pois as pré-condições da formação dos sintomas também podem ser observadas em pessoas normais. Os sintomas neuróticos são resultado de um conflito e que este surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. As duas forças que entram em luta encontram-se novamente no sintoma e se reconciliam através do acordo representado pelo sintoma formado. Então, o sintoma ele é uma espécie de acordo entre essas forças conflituosas que estão ali, entre aspas, adormecidas, né? Mas que surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. Então, esse reconciliamento, esse acordo entre essas forças conflituosas, elas justamente surgem também decorrente dessa modalidade encontrada de uma forma assim que o ego tenta, né, o inconsciente, tenta irromper, né, o inconsciente para satisfazer essa libido, né, esse novo método de satisfação. Por isso que o sintoma é tão resistente. Ele está apoiado por ambas as partes em luta. Um dos componentes do conflito é a libido insatisfeita, e aí a libido, isso Freud escreveu em 1917. Então, a libido insatisfeita, ela foi repelida pela realidade e deve procurar outras vias para satisfazer-se.
Então, uma dessas forças que está ali presente nesse conflito é justamente a libido que está reprimida, insatisfeita. Então, ela foi repelida para a realidade. Se ela não foi possível de ser satisfeita, talvez por meio da fantasia ou por alguma descarga pulsional em algum possível objeto, ela vai ser relegada a outras vias. Ela vai tentar encontrar outras vias de satisfação. E aí Freud nos fala sobre a regressão. Se a realidade se mantiver intransigente, essa realidade pela qual essa libido insatisfeita tenta encontrar um escoamento, né, uma descarga. Se essa realidade se mantiver intransigente, ainda que a libido esteja pronta a assumir um outro objeto em lugar daquele que lhe foi recusado, então a mesma libido será compelida a tomar o caminho da regressão e a tentar encontrar a satisfação. Então ela tenta, por via das suas demandas regressivas, dos seus traços minêmicos de satisfações anteriores, talvez durante um período mesmo, né, de constituição da libido, né, mas nas pulsões assim regressivas mesmo, né? E aí vai da singularidade de cada sujeito, né, entendendo que é um sujeito do inconsciente, que é complexo, mas talvez essas regressões possam, de fato, estarem situadas no período infantil, né? De fato, ser uma regressão da libido, da pulsão, ao estágio da infância. E aí Freud continua. A satisfação, né, já que esse caminho da regressão ela visa uma satisfação, tentar encontrar uma satisfação, Freud nos fala sobre a satisfação, né, que seja em uma das organizações que já havia deixado para trás, seja em um dos objetos que havia anteriormente abandonado. A libido é induzida a tomar o caminho da regressão pela fixação que deixou após si mesma, nesses pontos de seu desenvolvimento. Então, aqui Freud nos ressalta, né, essa dimensão da regressão, primeiro do sintoma e de um dos lados dessa força pulsional, né, que é a dimensão da libido que ainda permanece insatisfeita. E aí, essa libido que foi repelida para a realidade, que foi levada a buscar outras vias para se satisfazer, ela pode tomar o caminho da regressão, tendo em vista a fixação que ela deixou para trás ali em termos de traços minêmicos, que deixou para trás nesses pontos de seu desenvolvimento, que deixou para trás numa etapa regressiva. E essa satisfação justamente quando não possível em um dos objetos que já havia possuído, né, que havia fixado, né, ela tenta em relação a esses objetos que anteriormente foram abandonados. Então, esse caminho de regressão ele funciona justamente nessa dimensão de busca por satisfação. E aí Freud nos fala sobre a perversão. A perversão significa o caminho, ele fala, né, que o caminho que leva à perversão se destaca nitidamente daquele que leva à neurose. São caminhos distintos. Freud, em 1917, já pontua em relação à diferença do caminho que leva à perversão ser diferente do caminho que leva à neurose. Esse caminho de regressão, inclusive. E se essas regressões não suscitam objeção por parte do ego, não surgirá neurose alguma. Mas, a libido chegará a alguma satisfação real. Embora não mais uma satisfação normal. Então, esse trecho aqui é muito importante, porque Freud está falando do termo da satisfação tomada pelo caminho da regressão. E aí, quando não há nenhum tipo de objeção por parte do ego, né,
do eu ideal, não, do ideal de eu. Lacan ele faz essa correlação, né? O id, que é o isso, e o eu ideal, né? Bom, esse lado ainda aqui não está muito, né? A gente às vezes acaba confundindo, mas não tem problema, vamos em frente. A gente vai chegar nessa etapa ainda. Bom, Freud fala, se as regressões não suscitam objeção por parte do ego, não surgirá neurose alguma, e a libido chegará a alguma satisfação real, embora não mais uma satisfação normal. É o nível da satisfação possível, né? E aí, se o ego tem sob o seu controle não só a consciência, mas também o acesso à inervação motora, a realização dos objetos mentais, também não concordar e a realização dos desejos mentais também não concordar com essas regressões, a satisfação em objetos anteriores, seguir-se-á o conflito. Então, assim, se o ego tem sob o seu controle, não só a nível de consciência, mas também no sentido mesmo da descarga corporal dessa pulsão e da libido. E aí, a realização desses desejos mentais, se o ego também não concordar com essa regressão, né, no sentido mesmo da satisfação em objetos anteriores, o conflito permanece. Né? E aí a libido é interceptada e deve procurar escapar em alguma direção, segundo as exigências do princípio do prazer. E essa libido ela também vai buscar encontrar uma descarga para as suas catexias de energia. Então, existe justamente essa conceitualização, essa conceituação em Freud que é muito importante. Libido, pulsão, catexia pulsional, descarga pulsional, essas formulações, elas têm diferenças em si. Desejo, né? Desejo é o caminho da pulsão. Né? Desejo não é a coisa em si, mas no desejo está contida a pulsão. Na pulsão está contido a catexia, a libido, né? Uma determinada energia pulsional que é diferente de instinto, como foi mal traduzido pelos ingleses, e as produções, as publicações da editora Imago, né, reproduziram esse equívoco, infelizmente, e só foi o Lacan que trouxe à luz essa distinção, né, trouxe o significante tribe, né, que se escreve triebe, né, em alemão, para justamente trazer uma outra perspectiva sobre o sentido dessa palavra, e que muito mais que instinto queria dizer drive, né? Assim, dirigir, direção, é direção para uma satisfação. Então, desejo é um conceito, uma concepção. Pulsão, nesse sentido mesmo, do significante tribe, quer dizer justamente essa espécie de direção. E aí me lembra a colocação do Slavoj Zizek, né? Que ele fala justamente, ele usa muito a tradução de pulsão de morte como death drive, e que eu acho que esse é um termo que justamente contempla bem o sentido mesmo, né, do que pode. Acho que assim, na verdade, vão ter que existir muitos debates ainda, né? Acho que os que são mais focados nesse aprofundamento na literatura, na palavra em alemão mesmo, na tradução, na discussão, na correlação daquele termo no todo da obra de Freud, aí sim eles vão poder dizer exatamente o que Freud quis dizer, mas a gente sabe que existe um equívoco, né, nessa tradução em relação a instintos, e também no sentido da palavra impulso, que é muito encontrado na literatura, né, nos textos de Freud. E eu acho que impulso não representa necessariamente o termo que, né, buscado efetivamente, né, pelo Freud. Mas continuando.
Então, a libido é interceptada e deve procurar escapar em alguma direção, segundo as exigências do princípio do prazer, né, que é essa busca por satisfação, do princípio do prazer, que possa encontrar uma descarga para suas catexias de energia. Então, a libido ela vai se retirar do ego, né, e vai buscar essa descarga. E aí Freud nos fala, as fixações situadas na trajetória do seu desenvolvimento são saídas possíveis. Então, essas fixações em objetos anteriores, em etapas anteriores do desenvolvimento, em termos da regressão. E de maneira regressiva. O ego se protege em tais fixações por meio das repressões, ou seja, dos recalques. Quando a gente lê repressão, a gente, na verdade, tem que ler recalque. Né? Lacan, porque recalque é calcar duas vezes, é isolar da consciência duas vezes. E aí, ao catexar essas posições reprimidas, recalcadas, né, no processo de regressão, à medida que se desloca para trás, a libido se retira do ego, se afasta das leis do ego e se torna mais selvagem. Então, Freud nos fala, né, que quando a gente pulsionaliza, quando a gente investe de catexias, essas posições recalcadas, essas fixações que estão ali, né, dentro desse processo regressivo, num certo deslocamento para trás, nem sempre a gente volta para trás, né? Isso eu ouvi esses dias, assim, a gente tem parece mesmo, né, uma espécie de redundância falar, né, de pleonasmo falar assim, voltar para trás. Nem sempre a gente volta para trás, né? Às vezes a gente volta para frente, nem sempre a gente vai para frente. A gente vai, mas vai para trás. E aí, na medida em que se desloca para trás, a libido, né, nesse movimento regressivo, a libido ela se retira do ego e se afasta dessas leis constitutivas do ego e se torna um pouco mais selvagem, mais primitiva. Então, a libido, que era dócil, somente enquanto a satisfação lhe acenava, ela vai justamente se tornar um pouco mais não dócil, né? Mais selvagem. Então, a libido ela tem esse horizonte, né, de satisfação. Enquanto ela tem aquele horizonte de satisfação, ela fica mansinha. Mas se ela não encontra esse caminho, né, de descarga na realidade, se a realidade a frustra, aí a libido vai se tornar mais selvagem, né? E aí Freud fala sobre a libido estar sob uma dupla pressão. A libido ela está sobre a pressão tanto da frustração interna e externa. E aí a libido torna-se refratária e relembra épocas anteriores e melhores. Então é a frustração que vai promover essa rememoração, né, da libido, esse caminho de volta da libido a épocas anteriores e melhores. Melhores tendo em vista a própria lei do desejo, né, que é a lei do movimento. Nada é natural, né, como chama Marcetiburi, né? Nada é natural, mas assim, é uma propensão, uma tendência da pulsão sempre buscar estágios de aonde a satisfação é possível. E aí Freud fala dos processos que estão presentes no sistema inconsciente, né, que são as regras do inconsciente que conduzem à catexia libidinal, que anteriormente se configurava como ideais. E são as condições existentes para a construção onírica, né, para a construção dos sonhos, e o sonho enquanto a formação do inconsciente, que é a condensação, e Lacan vai chamar de metonímia, e o deslocamento, né, também chamado por Lacan de metáfora.
E aí, esses são os processos presentes no inconsciente. E que, justamente por essa transposição que Lacan faz em metáfora e metonímia, em metonímia e metáfora, né, respectivamente, condensação e deslocamento, aí a gente já viu como que ele ressalta justamente essa dimensão da linguagem no inconsciente. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. E Freud já estava ali preocupado com essas regras, enquanto os processos no sistema inconsciente. E aí, essa condução, né, da catexia vai ser regida por esses dois processos. Inclusive, e aí ele conduz a catexia que anteriormente se configurava como ideais. Então, essas também são condições para a construção dos sonhos, né, para a construção onírica. E aí ele fala que o sonho que foi completado no inconsciente e que é a realização de uma fantasia inconsciente constituída de um desejo, enfrenta uma parcela de atividade pré-consciente, que exerce o papel de censura e que, quando foi preservada, permite a formação do sonho manifesto em uma forma de acordo. E aí aqui Freud vai lá e batata, né, de novo. A dimensão do acordo nos sintomas, né? O próprio texto, né, que é o caminho das formações de sintomas, ele está pegando o sonho como um primeiro exemplo de sintoma. Então, o sonho, ele faz um acordo, né? O sonho ele foi completado no inconsciente, que é a realização de uma fantasia inconsciente constituída de um desejo. E ele enfrenta o sonho, mesmo nessa dimensão inconsciente, da realização dessa fantasia inconsciente, desse desejo contido na fantasia, ele enfrenta uma parcela de atividade pré-consciente. E a pré-consciência é justamente esse meio de campo ali, né, que vai fazer um papel de censura. E que, quando foi preservada, essa censura, ela permite essa formação do sonho manifesto. Existe diferença, né, entre o conteúdo latente e o conteúdo manifesto. E aí o sonho, para se expressar e ser lembrado, ele depende desse acordo. Então, o sonho, quando ele é lembrado, ele é um sintoma. O sonho bruto em si, ali, né, se você puder, não sei, né, como é que está a tecnologia, mas se a tecnologia puder mensurar o sonho enquanto ele acontece, por ressonância, enfim, talvez ali esteja um processo que talvez fosse até ininteligível, porque não está sendo posto por meio da linguagem, da comunicação, né, estruturada, mas ali ainda não está presente a dimensão sintomática do sonho, no sentido mesmo de um acordo entre essas partes litigantes, né? E aí Freud continua. Aquilo que representa a libido no inconsciente teve de contar com a força do ego pré-consciente. Então, existe a instância do pré-consciente no ego, né? Na instância do eu. Né? Então, o sintoma, ele emerge como um derivado, múltiplas vezes distorcido, da realização do desejo libidinal inconsciente. Eu falei, sonho sintoma. Olha o ato que falei, vou repetir. O sintoma emerge como derivado de múltiplas vezes distorcido da realização do desejo libidinal inconsciente, uma peça de ambiguidade engenhosamente escolhida, com dois significados em contradição mútua, decorrente da oposição formada contra a libido no ego, como uma anticatexia e a forma de expressão oposta. Então, aqui Freud já começa a fazer essa distinção entre sintoma e sonho. Antes ele estava falando de sonho, agora ele fala de sintoma, que o sintoma emerge como um derivado, múltiplas vezes distorcido, ou seja, totalmente criptografado,
da realização de um desejo libidinal inconsciente. Então, tem um desejo, uma libido, uma pulsão recalcada, né? Assim, cada um dá ao seu patamar, né? Mas, assim, de uma forma mais unitária, e que a gente possa chamar a libido e a pulsão inconsciente. Então, assim, no sintoma emerge o desejo. O desejo é esse veículo da pulsão da libido. E, justamente, vendo nesse sintoma, que é uma espécie de acordo, uma peça de ambiguidade, que é engenhosamente escolhida. A forma de eleição desse sintoma como via de satisfação pulsional é engenhosamente escolhida. Ela tem que ter alguns critérios, ela tem que ter regras, né? O sintoma ele não vem ao acaso. O sintoma ele possui características de ambiguidade, de satisfação desprazerosa, repetição. Tem uma dimensão mesmo de... Aqui ele fala de múltiplas vezes distorcido. Então, a gente pode olhar para essa característica também presente nos sintomas, ele é paradoxal, né? E aí, justamente, assim, havendo essa ambiguidade no sintoma, que é engenhosamente escolhida, com dois significados em contradição mútua, decorrente da oposição formada contra a libido no ego. Então, o ego ele vai se posicionar de uma forma a reprimir, a censurar essa libido. E aí, como uma anticatexia e a forma de expressão oposta. O sintoma, ele vai sim trazer essa dimensão paradoxal. É necessário que haja, justamente para haver essa ambiguidade, tem que haver uma anticatexia, né? Vamos avançando. Então, Freud fala da construção do sonho versus o sintoma. O sonho, ele tem o objetivo de preservar o sono, o dormir. A função fisiológica, biológica do sono enquanto necessidade do organismo, né? Então, o sonho, ele, na sua função pré-consciente, não na dimensão constitutiva do sujeito, né, da subjetividade que está contida no inconsciente, mas enquanto dimensão pré-consciente, ela tem uma função fisiológica, que é a de preservar o sono. E aí o sonho, ele não nega, ele não se opõe ao impulso, vamos chamar de pulsão, inconsciente, pleno de desejos. Então, assim, o pré-consciente, ele é um pouco mais tolerante que o consciente, que o ego, né, que é a instância do eu. Equilibradora justamente dessas dimensões, né? O id, ego, superego. Id, força pulsional, superego, as regras, a lei, né? A demanda da realidade, do imperativo, e o ego alizinho no meio ali, equilibrando. E aí o pré-consciente, talvez ele esteja até aí um tanto quanto um passinho, né? Entre o inconsciente, aí já é uma outra tópica, né? Não é necessariamente a tópica de ego e superego, mas assim, inconsciente, pré-consciente, consciente. Então, o pré-consciente fica no meio entre o consciente e o inconsciente. E esse pré-consciente, ele é mais tolerante. Ele é mais tolerante que o consciente, que a consciência. E aí, esse pré-consciente, ele não nega, não se opõe à pulsão, um consciente que é pleno de desejos, e faz com que o sonho se constitua como uma formação do inconsciente. O sonho é a formação, é um sintoma exatamente por ser, possuir as características. Um sonho pode ser desprazeroso, um sonho não é sempre prazeroso. E nessa condição mesmo de tentativa de satisfação, se constitui um sintoma também. Mas numa máxima que a gente possa afirmar, o sonho é uma formação do inconsciente. Bom, agora, o sintoma
o sintoma, né? Ele tem uma dimensão também do perigo. Freud ressalta isso, né? Que é um alerta, um sinal de alerta. O sintoma é um sinal de alerta. Ele alerta para alguma coisa que está em perigo. E o sintoma ele tem a característica da saída em direção à realidade. O escape da libido em condições de conflito se torna possível pela presença de fixações. Então, quando você tem determinadas fixações num caminho regressivo, nesse caminho regressivo de satisfação pulsional, a etapas anteriores, a experiências de satisfação anteriores, você tem condições para se tornar possível que a libido seja satisfeita. Não, mas assim, Freud fala aqui, né? É um pouco difícil, sim, né, de entender, mas a gente vai chegar lá. Freud diz exatamente: o escape da libido em condições de conflito se torna possível pela presença de fixações. Então, quando a gente tem as fixações, mesmo que, né, justamente em etapas anteriores e melhores, isso se torna uma condição que satisfaz a libido, mesmo se ela, principalmente se ela estiver em conflito. Quando uma criança que está num conflito edipiano, por exemplo, né, quando chega lá nos seus 4, 5, 6 anos, e que existe toda aquela situação de hostilidade, de frustração, de ameaça de castração simbólica, evidentemente, mas e que para a criança tem uma dimensão muito mais intensificada, essa possibilidade de retorno, de regressão, faz com que ela apresente determinados sintomas, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, né? Voltar a chupar dedo, né? A satisfação na fixação da fase oral, né? A fase, talvez a questão mesmo do urinar, né? Da neurose, enurese, da enurese, né? Em crianças, quando elas acabam fazendo aquele xixi na cama, né? Talvez tenha a ver com essa dimensão do controle, né? Talvez esteja muito mais estabelecida pela fixação a etapas anteriores de satisfação de regressão, no caminho regressivo, a fase anal. Pela dimensão da perda, da retenção e da liberação, né? Porque a fase anal ela é justamente porque a gente não nasce sabendo controlar a musculatura dos esfíncteres, né? E aí, assim, tem essa dimensão da capacidade de retenção e de liberação. E o fazer xixi na cama pode ter justamente a ver com isso.